Olá, personas, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma aula da série Radiciação, conceitos básicos. Esta é a aula 9 e falaremos de simplificação de radicais. Como simplificar um radical? Vamos a alguns exemplos. Consideremos as seguintes expressões. Por exemplo, aqui, raiz quadrada. E o radicando tem este formato aqui, 5 ao quadrado vezes 7. Daqui podemos usar as propriedades anteriores, por exemplo, produto dos radicandos, e desmembramos aqui os radicais de mesmo índice. Fica então raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes raiz quadrada de 7. Daqui nós vimos a primeira propriedade, de que quando o expoente é igual ao índice da raiz, o resultado é sempre essa base aqui. Porque 5 ao quadrado é igual a 25. Raiz quadrada de 25 é igual a 5. Então, esse resultado aqui é 5. E raiz quadrada de 7 não é uma raiz exata. Então, simplificamos assim. 5 vezes raiz quadrada de 7. Vamos a um outro exemplo. Se tivermos esta situação aqui, raiz cúbica de... O radicando vai ter esse formato aqui, 2 vezes 4 elevado ao cubo vezes 6 elevado ao cubo também. Igual. Aqui, transformando aqui em produto de radicais, porque temos um produto de radicandos aqui, ficaria assim, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 4 elevado ao cubo vezes raiz cúbica de 6 elevado ao cubo. Daqui, esses valores aqui, aplicando a primeira propriedade, igual a 4 e aqui igual a 6. Qual é essa propriedade? Nós vimos na primeira propriedade, este caso aqui, qualquer que seja aqui o número A, sendo um número real não negativo, o expoente n aqui do radicando é igual ao índice da raiz. Então, simplificando n com n, fica igual a A. Então, este raiz de 3 aqui não dá para simplificar. O valor de 3 raiz cúbica de 4 elevado ao cubo é igual a 4, então vezes 4, e raiz cúbica de 6 elevado ao cubo é igual a 6. Raiz cúbica de 2 vezes 4 vezes 6. 4 vezes 6 dá para calcular, então 24. Geralmente a gente deixa os radicais por último, então 24 vezes raiz cúbica de 2. Então simplificamos desse formato para esse que é mais simples. Então agora, vejam que nós observamos que se um ou mais fatores aqui do radicando tem um expoente igual ao índice do radical, e agindo também de acordo com a propriedade 1 aqui, esses fatores podem ser extraídos do radicando. Então, observe, poderíamos ter ido direto daqui, para cá. Tá vendo, Esse permanece, tá aqui. E esse aqui é extraído do radicando aqui. Ele vai lá para fora, assim como o 6 ao cubo na mesma situação. Tá bom? Então, facilita bastante os cálculos e as propriedades servem para isso, para facilitar. Agora, imagine que tenhamos o expoente do radicando maior do que o índice do radical. Em vários casos isso pode acontecer. Então, por exemplo, aqui, raiz quadrada de 10 elevado ao cubo. Veja que o expoente do radicando é maior
do que o índice do radical. O índice aqui é 2. O que nós podemos fazer, tá? Nós podemos quebrar esse número aqui em outros fatores, de modo que eu tenha o expoente igual ao índice aqui do radical. Então, para isso, nós vamos usar a propriedade de potenciação de mesma base, multiplicação de mesma base, tá? Se você tiver alguma dúvida dessas propriedades, dá uma pausa aí, faz uma visitinha lá na playlist, nas aulas de potenciação, aula 6, lá eu trato de propriedades da potenciação, tá bom? Então aqui, o 10 ao cubo, eu posso desmembrar como 10 ao quadrado vezes 10. A propriedade de potenciação de mesma base me diz que, se eu cair numa situação dessa, eu posso repetir a base e somar os expoentes. Volto aqui. Então, aqui ó, o 10 ao quadrado, como nós acabamos de ver aqui, o expoente é igual ao índice da raiz, então eu posso extrair. Esse fator eu posso extrair aqui, do radicando aqui. Então vai ficar 10, e aqui como o expoente aqui não dá para simplificar com índice, fica assim. Então, qual a forma simplificada de raiz quadrada de 10 ao cubo? É 10 vezes raiz quadrada de 10. Outras situações, ó, raiz cúbica de 4 elevado à sétima potência. Aqui, esse 7,7, tá vendo? Eu vou quebrá-lo de modo que eu tenha expoentes iguais a 3 aqui, ó. Então, como eu posso quebrar o 7? Então, 3 mais 3 já dá 6. Com mais 1, 7. Então, fica assim, ó, raiz cúbica de 4 elevado ao cubo vezes 4 elevado ao cubo, pela propriedade de potenciação de mesma base, na multiplicação, estou somando os expoentes, ó, 3 mais 3, 6. Vezes 4 elevado à primeira, o expoente 1 eu não preciso escrevê-lo. Daí, nós podemos usar o que acabamos de ver aqui em cima, quando eu tenho o expoente sendo igual ao índice do radical, eu posso extrair esse radicando aqui. Então, vai ficar este 4, vai ser extraído, vezes este 4, vezes este 4 não dá para extrair, porque não tem essa situação do expoente igual ao índice. Então, ele continua aqui no radical, raiz cúbica de 4. Esse dá para multiplicar, então fica 4 vezes 4, que dá 16. Simplificando, 16 vezes raiz cúbica de 4. Uma outra situação ainda aqui, ó. Eu tenho esta situação. Raiz quadrada de 2 elevado ao cubo vezes 6 elevado à quarta potência. Desmembrando aqui, como aqui é raiz quadrada, eu vou pensar aqui no expoente 2 para poder extrair do radicando. Então, o 2 ao cubo, eu posso quebrá-lo como 2 ao quadrado vezes 2. Expoente 1 aqui, ó, na propriedade de multiplicação de mesma base, repete a base, soma os expoentes. 2 mais 1, 3. Então, estou reescrevendo, mas de forma aqui desmembrada. Estou quebrando em fatores aqui. Vezes o 6 à quarta, então ele vai ficar como 6 ao quadrado vezes 6 ao quadrado. Daí, todos os expoentes 2, aqui do radicando, ele é o mesmo do índice da raiz aqui, do índice do radical. Então, eu extraio todos os radicandos que têm esta característica. Então, este 2 aqui é extraído, vai lá para fora. Vezes este 6 é extraído,
e este 6 aqui também. Este 2 aqui vai permanecer, porque não tem o mesmo expoente igual ao índice. E, aliás, inclusive é menor, né? Então, fica vezes raiz de 2. Esses aqui eu posso multiplicar. 2 vezes 6, 12. 12 vezes 6, 72. Eu não preciso escrever o pontinho aqui quando eu tenho o radical, tá? Quando não tem nada entre um número e uma letra, entre o número e o radical, quer dizer a multiplicação. Então, a forma simplificada de raiz quadrada de 2 ao cubo vezes 6 à quarta é 72 vezes raiz de 2. Tá bom? Agora, ainda nós podemos ter um outro formato aqui, ó. Olha só. Posso seguir um outro caminho também que eu acho interessante, ó, usando as propriedades. Aqui eu vou desmembrar assim, ó, usando produto aqui dos radicandos, posso transformar em produto dos radicais. 2 ao cubo vezes raiz quadrada de 6 à quarta. Tá bom? Aqui, olha só que interessante, ó. Vejam que quando extraímos, nós desmembramos aqui em 2 expoentes 2 aqui, 2 quadrados, né? E na extração ficou 6 vezes 6, mas 6 vezes 6, ó, 6 vezes 6, aqui é 36. Então, olha só, eu também tenho esse recurso, ó, eu posso dividir o expoente pelo índice aqui, ó. Quando há essa possibilidade, são múltiplos, inclusive, ó, 4 dividido por 2 é igual a 2. Aí fica já a extração também dessa forma. Então, fica raiz quadrada de 2 ao cubo vezes 6 ao quadrado. Tá vendo? A resposta, ó, 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, fica 6 ao quadrado aqui na extração. Daí, 6 ao quadrado, 36. E aqui é o mesmo caso que vimos aqui, ó. Vendo? 2 ao cubo, eu desmembro assim. E chegamos nessa situação também. Tá? Agora, seguindo outro exemplo aqui, ó. Há outros casos que temos que fazer a fatoração. Seria a volta disso aqui. Se fôssemos resolver, ó, 2 ao cubo é 8, vezes 6 à quarta, daria um número enorme aqui. Aí nós iríamos fatorar esse número e chegaríamos aqui. Então, por exemplo, ó, vamos pegar um exemplo aqui, raiz quadrada de 50. Tá vendo? Ó? Raiz quadrada de 50. O que eu vou fazer? Eu vou fatorar este número. Se você não lembra como fatora, não tem problema, tá? Então, eu sugiro que você dá uma pausa aí, faça uma visitinha, abra uma outra aba aí, faz uma visitinha lá na playlist e veja as aulas de múltiplos e divisores. São 13 aulas que tem lá. Vá para a aula 8. Na aula 8 eu falo de decomposição em fatores primos. Então, a série múltiplos e divisores, aula 8. Decomposição em fatores primos. Vai ser bastante útil. Então, aqui, os 50 eu vou quebrar em fatores primos. Eu faço essa técnica aqui. 50 dividido, por exemplo, aqui por 2, porque é par. Aqui só pode aparecer número primo. 50 dividido por 2 dá 25. 25 não dá para dividir mais por 2, então pode ser por 5. 5 é o número primo. 25 dividido por 5 é igual a 5. Eu continuo. 5 dividido por 5 é igual a 1. Quando chega em 1 aqui, a gente para. Daí, nos fatores, como eu quero raiz quadrada, eu vou fazer aqui uma combinação de 2 em 2, ó. Vou pegar de 2 em 2, virando 5 ao quadrado aqui. Então, aqui, esse número fatorado fica da seguinte forma: 2 vezes 5 elevado ao quadrado, igual. Daí nós caímos naquela propriedade, se o expoente for o mesmo do índice, nós podemos extrair o radicando. Então, fica esse 5 vai extrair, vezes
Aqui não dá para extrair, então fica 5 raiz de 2. Qual é a forma simplificada, então, do raiz quadrada de 50? 5 raiz de 2. Tá legal? Então é isso. Simplificação de radicais. Forte abraço, até a próxima!